Olá, eu sou o Dr. Thiago Vilela, sou urologista aqui da Clínica Verídio e a gente está respondendo algumas perguntas comuns que nossos pacientes e internautas fizeram. Uma delas é o seguinte: a cirurgia robótica para câncer de próstata aumenta a chance de preservar a função erétil? Sim, essa é uma das principais vantagens da cirurgia robótica, que é aumentar a chance de nós conseguirmos preservar a função sexual, a função erétil do paciente. Por quê? Porque com a cirurgia robótica, com a visão tridimensional 3D e o movimento articulado das pinças, nós conseguimos ter uma melhor visão do campo cirúrgico, uma melhor delicadeza no manuseio da próstata e, com isso, preservar os nervos que participam da ereção. Isso varia de paciente para paciente, do tipo da doença, como é que é a função erétil prévia, mas sem dúvida nenhuma, a cirurgia robótica ela aumenta em muito a chance de nós conseguirmos manter a função erétil após a cirurgia de retirada da próstata. Bom, após o procedimento HoLEP, quanto tempo leva para retomar as atividades sexuais? Uma pergunta muito comum no consultório e já sendo assim bem direto. O tempo necessário para retornar às atividades sexuais, a gente pede 30 dias, ou seja, um mês, para que o tecido prostático ele cicatrize ali a parte interna. Lembrando que no HoLEP, que é a nucleação de próstata com Romium Laser, é retirado todo o miolo da próstata e aquela área da cápsula prostática ela fica aberta, é cruenta. E isso leva um tempo até cicatrizar, por isso a gente pede 30 dias depois do HoLEP para retomar as atividades sexuais. Bom, continuando com as perguntas, quais são os riscos associados à cirurgia robótica assistida por robô no câncer de próstata? Essa é uma cirurgia, a cirurgia robótica para o câncer de próstata já é uma cirurgia bem estabelecida, bem padronizada e na maioria das vezes ela traz muito poucas complicações. Equiparando a chance de sucesso e o número de complicações, a taxa de sucesso é bem maior do que as complicações, varia em mais de 90% dos casos, em que temos uma taxa de complicações baixas, porém elas existem e não devem ser menosprezadas. Complicações como infecção da ferida operatória, sangramento, incontinência e disfunção erétil, elas existem, porém são bem menores do que na cirurgia aberta. Por isso é tão importante nós utilizarmos essa ferramenta, dominarmos a técnica para que tenhamos um resultado tão satisfatório quanto a gente vê na prática. Continuando nas perguntas, a cirurgia robótica para câncer de próstata requer transfusão de sangue? Isso a gente tem já de dado de literatura. A minoria dos pacientes necessitam transfusão sanguínea. Eu diria que menos de 1% dos pacientes necessitam receber sangue, porque é uma técnica que já está bem padronizada, em que está bem difundida, e que nós fazemos de uma forma minimamente invasiva, com menos lesão de vasos, artérias e veias, e com isso ocorre menos sangramento e, por consequência, menor risco de transfusão. Claro que essa chance existe, mas, como eu disse, na minoria dos casos, doenças mais agressivas e alguma complicação intraoperatória. Partindo para a próxima pergunta, quais são os benefícios do HoLEP em comparação ao RTU? Pergunta muito interessante. A RTU de próstata, a ressecção transuretral da próstata, sempre foi o tratamento padrão ouro, sempre difundido nas residências, é uma técnica já mais antiga, e o HoLEP veio para superar alguns problemas da RTU. É um procedimento em que utilizamos o laser, o Romium Laser, para enuclear a próstata, e uma das grandes vantagens já está no próprio nome da cirurgia, e nós fazemos a enucleação do tecido prostático. Enuclear significa tirar o núcleo, ou seja, retirar o adenoma, o miolo da próstata, e com isso nós conseguimos uma desobstrução urinária muito mais efetiva e duradoura. A duração dessa cirurgia geralmente é o resto da vida e ele não vai ter mais problemas com dificuldade para urinar, compressão da uretra prostática por causa desse tecido que cresce, ou seja, ela tem uma duração muito maior do que a raspagem. Além disso, por utilizarmos o laser e o plano de dissecção da cirurgia ser feito entre a cápsula e o miolo, essa cirurgia sangra bem menos, então tem menos risco de necessidade de transfusão, sangramento e tempo de internação. Outra vantagem na prática é que o paciente geralmente só fica um dia internado e ele costuma, na maioria das vezes, já ir para casa sem a sonda. Nós retiramos a sonda no primeiro pós-operatório, diferente
da RTU, da raspagem, que o paciente pode ir com a sonda para casa, geralmente fica 5 dias com essa sonda. São duas técnicas muito boas, mas sem dúvida nenhuma o Rolep veio para superar alguns problemas que a raspagem RTU tinha e solucioná-los, tornando uma cirurgia mais eficaz e com menos complicações. Uma pergunta aqui dos nossos seguidores, bastante interessante, é o seguinte: ele foi diagnosticado com hiperplasia prostática benigna, HPB, e está tomando remédio há 3 anos, porém não faz mais efeito. E agora? O que a gente pode fazer? Isso é muito comum da gente ver na prática e no consultório. Os pacientes geralmente já vêm fazendo tratamento clínico, porque na maioria das vezes nós já iniciamos esse tratamento antes de alguma cirurgia, até mesmo por ser menos invasivo e o paciente começar a entender sobre a sua doença e depois a gente programando os próximos passos. Porém, é comum que com o tempo de tratamento, essa medicação perca efeito. E depois disso, ou ele estabelece um platô e não melhora mais, ou começa a piorar dos seus sintomas urinários ou crescimento prostático, mesmo utilizando a medicação. Nesses casos, está indicado o tratamento cirúrgico, pode ser por via endourológico, que é pelo canal, sem cortes, aí temos a raspagem, o laser, temos também outros tratamentos como o Rezum, que é o vapor de água, bem modernos, ou a cirurgia robótica para próstatas maiores, ou até mesmo a cirurgia aberta naqueles pacientes em que não tem como marcar com os custos, ou seja, temos várias opções de tratamento cirúrgico no caso de não resposta satisfatória com o tratamento clínico. Isso é uma coisa que a gente vê muito na prática e o paciente tem que estar ciente já sobre essa história natural da doença. Outro questionamento do nosso seguidor, ele disse que retirou um rim por câncer, ou seja, fez uma nefrectomia total, e no acompanhamento ele está com um tumor no outro rim. Devo fazer uma nova cirurgia? Bom, essa pergunta é muito interessante e eu já tratei alguns casos assim. É um caso peculiar e mais desafiador, porque a gente está falando já de um paciente que tem uma doença, tem um tumor, e essa doença está localizada num rim único, ele só tem um rim. Ou seja, a cirurgia ela tem um maior potencial de complicações. No caso de ocorrer sangramento aumentado, não conseguimos retirar todo o tumor, pode acontecer de termos que tirar o outro rim, que está essa lesão, e o paciente ficar anéfrico, ou seja, sem rim, que é uma situação bastante delicada e difícil de manejar na prática. O paciente vai precisar de fazer diálise o resto da vida e depois ser listado para um transplante renal. Mas, se esse tumor está localizado na região factível de ser operado, com cirurgião habilitado, ele sim pode e às vezes até deve fazer a cirurgia para que esse tumor não cresça, não ocupe todo o rim e ele venha a ter que tirar esse rim, que é o único que ele tem, ou vinha a ter alguma metástase, que é quando essa doença espalha para outros órgãos do corpo. Então, respondendo à pergunta, sim, se tiver a suspeita que seja um câncer, deve fazer uma nova cirurgia, porém com todas essas ressaltas aí que eu disse. Se você tiver mais alguma dúvida, pode perguntar aqui nos comentários, siga-nos no canal do YouTube, no Instagram, será um prazer poder esclarecer suas dúvidas. Um abraço.